Glória a Deus. Que bom que estamos juntos novamente para mais uma porção da palavra do Senhor nas nossas vidas. Deus é bom, meu irmão, minha irmã. Se lembre sempre disso. Nós temos um Deus que é bom. Ele é o amado das nossas almas. Ele é. E Ele tem um comando. Eu sempre vou dizer isso. Deus tem o comando de todas as coisas, da minha vida e da sua vida, de todo o universo. Ele é real, Ele é Senhor das nossas vidas. E nesse tempo que nós estamos vivendo, mais do que nunca, nós temos que ter essa certeza e essa esperança que o nosso Redentor vive. O nosso Redentor vive. E nesse tempo, nós não vamos conhecê-lo somente de ouvir falar, mas nós precisamos conhecê-lo de andar com ele, de buscar a presença dele. Eu quero orar com vocês neste momento. Pai, no nome de Jesus, que o Senhor abençoe, Senhor, as nossas vidas, ó Pai. A nossa casa, a nossa família, Senhor. Nós como igreja que somos, ó Pai, clamamos a Ti. Vem o Teu reino, Pai. Nos ensina, Senhor, a caminhar de glória em glória, Senhor, de vitória em vitória. A Tua palavra, Senhor, ela é o nosso alimento, Senhor. Nós precisamos dela para prosseguir na caminhada, Pai. Então nos ajuda, Senhor. Quebra todo impedimento, toda cilada, toda armadilha que o inimigo tenta colocar sobre nós, ó Pai, porque a fé ela vem pelo ouvir e ouvir a Tua palavra. É o que vamos fazer nesta hora, ouvir a Tua palavra. No nome santo de Jesus. Amém e amém, Jesus. Eu quero compartilhar com vocês uma palavra que está no livro de Abacuque, no capítulo 3, no versículo 17, que diz assim: portanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não hajam vaca. Todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Jeová, o Senhor, é a minha força, e fará os meus pés como os das servas, e me fará andar sobre as muitas alturas. Glória a Deus. Capítulo 3 de Abacuque, versículo 17 ao 19. E o livro de Abacuque, ele é bem pequenininho, então dá pra gente poder falar um pouquinho sobre ele. Eu estava observando e lendo algumas coisas aqui, que no livro de Abacuque, ele vai assim, não é mais ou menos um livro assim de uma profecia dirigida a Israel. Ele vai ter uma conversa ali, um diálogo entre ele e Deus. E Abacuque, ele quer saber por que Deus não fazia ali, que Deus não aniquilava ali a iniquidade de Israel. E ele começa uma conversa com Deus, então Deus começa a responder para ele que Deus iria realmente fazer e que Deus enviaria os babilônicos para realmente estar castigando ali Judá, trazendo uma palavra de juízo sobre Judá. E essa resposta deixou o profeta ainda mais assim confuso, porque como assim o Senhor vai trazer os babilônicos? Os babilônicos eram um povo mais ruim, um povo mais terrível, e como ele não conseguia entender como Deus castigaria a Israel, trazendo a nação babilônica ali para agir sobre Israel, sendo que Babilônia era uma nação mais ímpia. E isso trouxe uma conversa entre ele e Deus, e que é escrita aqui no capítulo 1, no capítulo 2, e no capítulo 2 ele começa a falar com Deus, e ele começa a falar: até quando, Senhor? O Senhor não vai ouvir a nossa oração? Até quando o Senhor vai, assim, estar desse jeito, calado? E ali nós vemos Abacuque pedindo livramento a Deus, um livramento a Deus que, aos olhos de Abacuque, quando ele vai contar aqui no capítulo 2, a impressão que dá é que ele tem essa impressão, nos dá essa impressão que Deus não está ouvindo a oração, que Deus não está realmente observando. Por que Deus está tolerando tanta desobediência?
E ele começa uma conversa ali com Deus. Sabe, porque ele começa a falar, por que o Senhor está demorando tanto para assim castigar a iniquidade do povo? Porque olha como que está o povo. Parece que as orações que ele fazia, as orações não estavam sendo respondidas. E Abacuque começava a conversar com Deus, é o que está escrito aqui no capítulo 2. E pensando nisso, eu quis trazer essa palavra por causa que nós fizemos o jejum, estamos orando como igreja, clamando ao Senhor como igreja para que cesse essa pandemia, para que cesse esse coronavírus aí das nossas vidas. E nós vemos, irmãos, muitas pessoas que estão falando comigo, falam, mas pastora, as pessoas, será que Deus não está ouvindo o nosso clamor? Será que Deus não está atendendo a nossa oração? Eu quero te dizer, meu irmão, minha irmã, nesta tarde, que Deus, Ele ouve a nossa oração. Muitas vezes você vai falar, poxa, nós fizemos o jejum convocado pelo presidente e parece que Deus não ouviu, parece que Deus não... Porque nós pensávamos assim, poxa, a gente vai orar no domingo, na segunda-feira vai estar tudo resolvido, vai estar tudo... E a gente viu que na segunda-feira o negócio piorou e colocou mais sentença para ficarmos ainda mais 15 dias em quarentena. E parece que a solução não resolveu orar, não resolveu clamar, não resolveu buscar. Era exatamente isso que Abacuque estava com esse sentimento no coração dele. Sabe, mas a Bíblia, se você continua lendo ali, você vai ver que no capítulo 2, versículo 3, porque a visão, Deus fala, né? Porque a visão é ainda para o tempo determinado, e até o fim falará, e não mentirá, se tardar, esperá-lo-á. Certamente virá, não tardará. Sabe, todas as nossas orações que nós fazemos ao Senhor nunca vai ser sem resposta. Ou vai ser um não, ou vai ser um espera, ou vai ser sim, rapidão. Então nós precisamos realmente aprender a discernir os tempos, irmãos. Porque Deus tem um tempo determinado, sim. Deus tem um tempo determinado, sim. É lógico que a palavra de Deus diz que Deus, por conta das orações do seu povo, Deus abrevia realmente o tempo. Mas há um tempo de Deus colocar um ponto final nesse coronavírus. Há um tempo que Deus ele vai realmente fazer de uma maneira que nós viemos entender. Nós, como fiéis ao Senhor, precisamos realmente ser fiéis, colocar as nossas armaduras. É tempo de nós colocarmos as nossas armaduras e esperar em Deus. E realmente nos colocar, ainda que pareça que o tempo está demorando. Poxa vida, eu tenho tantas coisas para resolver, para fazer. Mas a palavra de Deus, ela vai dizer aqui uma palavra muito, muito linda, onde Abacuque vai falar assim, olha, o 2:4. Eis que a sua alma se incha, não é reta nele. Mas o justo, pela sua fé, viverá. É tempo de nós vivermos em fé. A Bíblia vai dizer que Paulo também diz isso em Romanos, no capítulo 1, o versículo 17, tá dizendo assim: porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Sabe, meus queridos irmãos, nós precisamos aprender a viver da fé. O que é viver da fé? O que é fé? Fé é a certeza, certeza daquilo que realmente que nós esperamos que vai vir e virá, porque nós cremos que realmente virá. Nós precisamos entender e buscar e ficar focados no Senhor. Fé, ela significa ficar firme, significa ficar constante, significa buscar em Deus, esperar realmente em Deus. Não deixa as lutas, as dificuldades, os problemas tirar o teu foco com Deus. Porque a fé, ela vem pelo ouvir. O que você está ouvindo está se impregnando dentro do teu coração. Quais são as palavras que estão trazendo vida para você? As palavras de que muitas covas estão sendo abertas, esperando muitas pessoas ficarem doentes, esperando, a gente vai ficar desesperado se a gente começar a colocar a nossa confiança nisso. Gálatas capítulo 3, versículo 11, vai dizer assim: é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Da fé, meu irmão, da fé. E sabe, Abacuque, ele sabia que o povo de Deus havia pecado e que
o povo de Deus seria submetido a um juízo divino. E nós sabemos que Deus, ele está realmente despertando a noiva, que Deus quer realmente que nós venhamos entender quem ele é. A bênção do Senhor virá, ela virá quando as taças de oração realmente transbordarem, começarem a se encher, a se encher, a se encher, sabe? Irmãos, Deus quer realmente tocar as nossas vidas, ele quer mostrar realmente que tudo está nas mãos dele, quem nós somos, quem são os governantes, quem são, ele é soberano. E os olhos do ser humano não está tão focado. Os olhos da igreja precisam estar focados em Deus, na dependência de Deus. E aqui, continuando o livro de Abacuque, ele vai fazer 2 petições ao Senhor. Sabe, ele começa a pedir ao Senhor, ele quer a manifestação da presença de Deus em meio a essa crise que eles estavam vivendo lá. Sabe, ele sabia que o povo não conseguiria sobreviver se Deus não intervisse com o derramamento de força, com o derramamento de poder, que somente o Espírito Santo de Deus tocaria o seu povo, encheria o seu povo de fé, porque os fiéis, aqueles que confiam realmente no Senhor, precisam ouvir a voz de Deus, a voz das muitas águas, e trazer à memória aquilo que lhe dá esperança. Então ele pede para que Deus se manifesta entre o povo. Senhor, toca o povo, enche o teu povo com a tua presença. Nós precisamos, como igreja, nos reunir, para, nem que for online, nos reunir em oração, para realmente encher as taças de oração, para realmente clamar este Deus que é maravilhoso. Outra coisa que Abacuque faz, ele começa a falar para o Senhor: Senhor, se lembre das tuas misericórdias para conosco. Sabe, em tempo de aflição, em tempo de guerra, a palavra de Deus diz que o Senhor é aquele que se renova. Ele renova as suas misericórdias a cada manhã. Ele é um Deus que se ira, sim, mas ele renova as suas misericórdias. E sem a misericórdia de Deus, nós vamos realmente perecer. Nós vamos perecer. Que nós possamos, como igreja, cada dia mais estar alinhados, crendo no poder da oração, crendo nos joelhos que se dobram. Os seus joelhos têm se dobrado, meu irmão, minha irmã. Você tem realmente focado o Senhor, focado a presença. Sabe, se nós não focarmos, se nós não nos inteirarmos, que é esse tempo realmente que nós, como igreja, precisamos desse avivamento. Deus está derramando, vai derramar, irmãos. Depois que tudo isso passar, eu creio no nome de Jesus, que Deus vai derramar um avivamento sobre a nação, sobre o mundo. Porque é o que nós precisamos. A igreja, o seu povo, sabe? Nós, eu e você, somos o fruto do penoso trabalho de Jesus. Coloque a mão sobre o seu coração e diga: eu sou o fruto do penoso trabalho de Jesus. Ei, como sendo o fruto do penoso trabalho de Jesus, eu preciso me alicerçar mais na palavra, depender mais. Existe um Deus, ele é real, ele é Senhor das nossas vidas. E ali, Abacuque estava tentando, uma conversa com Deus, tentando realmente falar com Deus e entender os planos de Deus. Você tem tentado entender os planos de Deus? Você tem feito realmente as suas orações, o seu clamor diante deste Deus? E Abacuque, ele vai continuar aonde nós acabamos de ler no versículo 3, ele começa a dizer algumas coisas para Deus, que é para nós também. Capítulo 3, versículo 16. Ouvindo eu, o meu ventre se comoveu, e a sua voz tremeram os meus lábios. Então a podridão dos meus ossos estremeci dentro de mim. Descansei eu no dia da angústia, quando ele vier contra o povo, nos destruir. Quando ele vier contra o povo que nos destruirá. Portanto, ainda que a figueira não floresça, nem ainda haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e os currais não haja vacas. Todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Jeová, o Senhor, é minha força, e fará os meus pés como os das corças. Ele me fará andar altaneiramente. Sabe, tem uma música que fala, né? Acima do problema vamos andar, acima das lutas, acima das adversidades, acima das dores, acima de qualquer outra coisa. Nós temos que entender que agora é hora de nós vivermos isso.
Vivemos não ficar somente em canções, mas nós lemos a palavra de Deus, nós vemos, você vai ver vários relatos de pragas que são enviadas por Deus na terra. E que o povo realmente sofreu, o povo realmente teve um mover até que o povo se voltou para Deus e começou a clamar, e a clamar, e a clamar. Como Deus fez lá atrás, Ele vai fazer aqui na frente. O povo era escravo lá no Egito, e o povo começa a clamar a Deus, e Deus se levanta com braço forte, e Deus envia um libertador, sabe? Deus já enviou um libertador para mim e para você. Mas o problema é que nós nos acostumamos a viver esta vida de uma maneira que se dá para ir, dá. Se dá para orar, dá. Se dá para ler a Bíblia, dá. Se dá, porque eu também tenho a minha vida, preciso também cuidar das minhas coisas. E muitas vezes, sim, nós sabemos, nós cremos no Senhor, nós cremos que Ele é o máximo, Ele é o Todo-Poderoso. Mas também, né, eu preciso me cuidar, eu preciso... E Deus quer mostrar que não é assim, que o justo vai ter que viver da fé. E agora é tempo realmente de nós mostrarmos se temos fé ou se não temos fé. A nossa vida está realmente focada no Senhor. Abacuque fala, viu, ainda que a figueira não floresça, pensa bem, o agricultor está olhando, plantou, e a figueira não vai florescer. Nem haja fruto na vide. O produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e dos currais não haja vaca. Ai, nação brasileira, pensa nisso. Nós estamos realmente focados no Senhor, vivendo na fé, porque os dias são maus. Porque nós sabemos, não precisa nem ser profeta para falar isso, que a economia, do jeito que está, vai abalar o mundo todo. E isso vai chegar até a mim, isso vai chegar até a você. E ainda que a figueira não floresça. Você entende isso? Sabendo que muitas vezes você pode, e eu também posso, passar por algumas dificuldades financeiras, de nós não termos, né, muitas vezes algumas coisas que nós estamos tão acostumados a ter. Está preparado para viver da fé? Para se alegrar no Senhor, para lembrar e trazer à tua lembrança o que a palavra de Deus diz. Por que estás solícito por todas essas coisas? Olhai para as aves dos céus, elas não semeiam, elas não trabalham, contudo o vosso Pai Celestial as alimenta. E não vos alimentará muito mais a vós, homens de pequena fé? Sabe, nós temos um Deus. O que o profeta está dizendo é exatamente isso. Que ele se alegra em Deus. Jeová, o Senhor, é a minha força. Quem tem sido a sua força? A sua conta lá no banco? Seus pais, que dá o que você quer? O seu trabalho lá, que você vai trabalhar e você sabe que no fim do mês você vai ter o seu sustento? Sim, Deus nos dá condições para tudo isso, graças a Deus por isso. Mas quem realmente tem sido a tua força? Que passamos as 24 horas e não nos lembramos dele. Sim, sabemos que ele vai voltar. Quando? Desde que eu era pequena. Eu sei disso. É tempo de nós, como igreja, realmente começarmos a andar aqui. Ele fala assim, olha, ele fará meus pés como os das corças e me fará só andar sobre as muitas alturas. Sabe o que é andar acima das alturas? É acima do problema, é acima da luta, é acima da adversidade, é acima de qualquer outra coisa, porque eu tenho que elevar os meus olhos para os montes e saber que é de lá que vem socorro, é de lá que vem fortaleza, que uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção somente do nome do Senhor dos Exércitos, uns em curvas e os outros caem, mas nós estamos de pé para quê? Para profetizar ao vale de ossos secos, para declarar, Jeová, o Senhor, Ele vive, Ele reina. Antes eu te conhecia, te ouvir falar. Mas agora, mais do que nunca, eu quero andar com o Senhor.
buscar a presença desse Deus, viver realmente para o Senhor. Só Ele tem o comando de todas as coisas. Ei, aquieta a tua alma, faz o teu coração ouvir a voz de Deus, chama Ele para perto de você, como? Na sua oração, no seu jejum, na sua busca contínua com Deus. Não é tempo de baixar guarda. Irmãos, você não está entendendo. Muitos não estão entendendo. Acha que tempo de quarentena é para ficar em televisão, é para ficar na internet, é para ficar, sabe, fazendo coisas que... É tempo de buscar a Deus. É tempo de ficar... Ah, pastor, mas eu já busco. Busca mais. Viva mais. Ame mais o Senhor. É tempo de nós realmente entendermos quem nós somos em Cristo Jesus. Porque se nós não tivermos azeite nas nossas lâmpadas, não vamos conseguir suportar. Ainda que a figueira não floresça e ainda que não haja fruto na vide, faz a tua alma todavia se alegrar em Deus, confiar em Deus. Profetiza palavras da palavra de Deus, declarando: o Senhor é o meu pastor e nada vai me faltar. Ele me faz andar por pastos verdejantes. Ele vai me guiar mansamente às águas tranquilas. Ele vai trazer refrigério para minha alma. É nesse tempo que nós temos que trazer a nossa memória. Porque saber de cor, muitas vezes, versículos e não viver, o que resolve? Saber de cor, muitas vezes, histórias de Davi, histórias de Débora, histórias de Gideão, muitas histórias de guerreiros, de guerreiras, que viveram, irmãos, o tempo deles, na época deles, na geração deles. Agora é a época da nossa geração, de eu e você vivermos, para estar escrito na memória dos nossos filhos, na memória dos nossos netos, que passaremos, porque vai estar escrito na memória. Tudo isso que está acontecendo não é o fim ainda, mas pode ser para alguns. Mas que nós possamos nos posicionar como homens e mulheres de fé. Viva pela fé. Creia, ser fiel até a morte, crendo que este Deus, que é Senhor absoluto, que fez a mim, que fez a você, vai te dar o escape. De alguma forma o escape virá. Ele é rei das nossas vidas. Que nós possamos buscá-lo. Tudo isso vai acabar? Vai. Deus tem um tempo determinado. Vai acabar. Vamos encher as taças de oração. Vamos encher as taças. Vamos clamar este Deus que é real e que é soberano em todas as suas obras. Que Deus te abençoe, meu querido irmão, minha querida irmã, no nome de Jesus. Que você e eu possamos realmente, os demais irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do poder de Deus. Se revista das armaduras de Deus e fica forte para poder suportar o dia mau. Amém? Pai, no nome de Jesus, eu quero orar, Senhor, pelo teu filho, pela tua filha, Pai. Ah, Senhor, traz mesmo a paz que excede todo o nosso entendimento. Trabalha, Senhor, neste coração, Senhor, para que possamos realmente ter cada dia mais fé, porque a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir da tua palavra. Nós amamos e guardamos ela dentro do nosso coração para não pecar contra ti. Pai, em nome de Jesus, quebra todo impedimento, toda cilada, toda armadilha, Pai, e que possamos cada dia mais estar firmados, ó Pai, para que quando sairmos, ó Pai, desse tempo difícil, possamos estar mais fortes, mais abençoados e mais fortalecidos pelo Senhor. É o que eu te peço nesta hora, no nome de Jesus. Deus te abençoe e fique na paz do Senhor.